Eu sou o Rodrigo Sorbilha, eu sou especialista em aerodinâmica do Portal da Engenharia Aeronáutica. Eu estou aqui no Museu de Aviação do Deutsches Museum, em Munique, e vou convidar vocês para acompanhar uma série de vídeos que a gente vai tratar de diversos detalhes de projeto e de aerodinâmica das aeronaves. Então, o Messerschmitt 109 BF, tá? Essa foi uma das principais aeronaves da Segunda Guerra Mundial, uma aeronave alemã, tá, que voou bastante. Para você ter uma ideia, foram fabricados quase 34 mil exemplares dessa aeronave. É um número realmente impressionante, né? Então, ela realmente possui uma boa potência para o tamanho dela, né? Quase 1.500 HP de potência nesse motor, né? A gente vê um exemplo do motor aqui, tá? E é uma aeronave de grande sucesso na época da guerra, né? Então ela possui o trem de pouso baixo, tá? Ela chega a atingir 500 km por hora, um cuidado muito grande com entradas e saídas de ar, que dão bastante arrasto, tá? E além das metralhadoras de asa, ela também possuía uma metralhadora no nariz, né? Que na verdade você vai ter aqui uma arma de um calibre muito maior do que é possível ser feito nas asas, né? Outros detalhes dessa aeronave, né, que a gente vê, além dos cuidados com as entradas de ar e com os flaps, também a gente tem aqui também esse tipo de artefato, que é um balanceamento de massa no aileron, tá? Então isso interfere tanto para fenômenos aeroelásticos tipo flutter em alta velocidade, quanto para força no manche na hora que o piloto está voando, tá? Então uma aeronave extremamente importante na guerra, né? Quem já viu um filme de Segunda Guerra Mundial com batalhas aéreas, com certeza viu um Messerschmitt 109 voando nesses vídeos, né? Uns detalhes de manufatura que acabam impactando a aerodinâmica de uma aeronave. Então uma aeronave tradicional, ela tem a sua manufatura usualmente dessa forma, né? A gente vai ter nervuras de alumínio, tá? E chapas de alumínio que são pregadas com rebites. Então, para começar, a gente vai ter a superfície do rebite aqui, e se a gente olhar com bastante cuidado esse tipo de asa, a gente vai ver no reflexo as ondulações, tá? Então é um tipo de fabricação que, com essas ondulações e devido ao próprio acabamento superficial, acaba não provendo o que o escoamento laminar precisa. Então esse tipo de fabricação acaba não sendo adequado para o escoamento laminar. E aí é que agora ao lado a gente vai ver um tipo de fabricação que é adequado ao escoamento laminar. É um molde, tá? Feito de fibra para uma asa de planador. E aí a gente vai ver como que é a estrutura dessa asa de planador. Então o escoamento laminar, ele é extremamente sensível à rugosidade da superfície e também a ondulações nessa superfície. Então, se a gente olhar essa superfície aqui da asa do planador, quando a gente compara com aquele outro tipo de fabricação de alumínio, a gente vai ver que aqui a superfície é muito mais lisa. E isso é muito importante para o escoamento laminar. A gente também tem que ressaltar que no escoamento laminar, o arrasto de fricção, que é aquele arrasto que acontece quando o ar passa na superfície da asa, ele é cerca de 10 vezes menor do que o arrasto de uma asa de escoamento turbulento, que é o que a gente vê aqui. Então esse tipo de fabricação é o tipo de fabricação que consegue prover aos perfis que também são projetados para isso. Eu vou tratar disso em um outro post aí no Instagram. E a gente provê para esse tipo de perfil o escoamento laminar. Então realmente uma superfície muito lisa, e para isso a gente precisa de um molde com acabamento muito bom, né? Muito liso, e a gente vai garantir superfície lisa, com baixa rugosidade e baixa ondulação, e assim prover um escoamento laminar para planadores. E hoje em dia também diversas aeronaves da aviação geral e até aeronaves comerciais estão passando a utilizar o escoamento laminar. Eu estou aqui para apresentar para vocês uma aeronave de projeto bem diferente, tá? Essa aeronave, o projeto dela nasceu do caça F-104, tá? É esse VJ-101CX2, e é uma aeronave que foi feita para decolagem vertical. Então veja aqui que na ponta da asa ela possui um motor a jato, tá? Que obviamente vai dar tração para baixo no momento da decolagem vertical. Ela também possui saída de jato ali na parte da fuselagem, de maneira a manter equilibrado as forças durante a decolagem vertical. Obviamente esse tipo de decolagem num caça, tá? Que voa em alta velocidade, que é o caso dessa aeronave e o caso da aeronave que originou ela, que é o F-104, que é uma aeronave supersônica, é muito pouco eficiente, né? Então o consumo de combustível para uma decolagem vertical é muito alto, mas ela traz uma flexibilidade para aeronaves militares muito grandes. Então durante batalhas e guerras é muito comum que os aeroportos sejam bombardeados, e nesse caso as aeronaves acabam sendo impedidas de operar, uma vez que o aeroporto ele não está mais operacional após o bombardeio. Então a decolagem vertical ela faz com que a aeronave não precise de pista para decolar. Então essa aeronave ela foi simplesmente um protótipo,
ela nunca foi fabricada em série, mas é um belo exemplar, né? E ela chegou a decolar vertical, fez demonstrações de decolagem vertical, do que é possível fazer, né? Um caça com decolagem vertical, e assim não vai precisar de pista para decolar. O maior monomotor a hélice do mundo é o Antonov AN2, tá? Ele possui um motor radial gigantesco e também hélices gigantescas, tá? É uma aeronave russa, tá? E biplana, tá? Então a gente tem duas asas nessa aeronave. A gente vai falar um pouquinho das vantagens e desvantagens de ter uma aeronave biplana. E é uma das aeronaves que eu conheci quando eu era jovem, porque tinha um exemplar desse que voava em Belo Horizonte. Então é o maior monomotor a hélice do mundo, tá? E por ter biplanos, a gente vai ter interferência da asa de baixo na asa de cima, né? O que acontece é que a asa de baixo, ela está tentando acelerar o ar nessa parte, e a asa de cima está tentando desacelerar o ar nessa parte, no intradorso dela. E aí, uma tentando acelerar e a outra tentando desacelerar, acaba causando uma interferência que vai reduzir a eficiência dessas duas asas de maneira conjunta. Então, após as técnicas construtivas e estruturais melhorarem, né, a gente vê aqui o apoio entre as duas asas, o tipo de cablagens tais, e isso parou de ser necessário, isso gera muito arrasto, diminui a eficiência entre as duas asas, e as aeronaves acabaram convergindo para a solução monoplano. Então, no final da Segunda Guerra, os alemães eles estavam bem avançados em termos de tecnologia aeronáutica e principalmente na parte aerodinâmica e propulsiva. Então, eles já estavam desenvolvendo os primeiros motores a jatos, tá? Então, a gente está vendo aqui o ME-262, que é uma das primeiras aeronaves com motores a jato. Então, ela fez um salto, né? Possibilitou um salto de velocidade que era da ordem de 500 km por hora. E essa aeronave chegou a atingir mais de 800 km por hora, tá? Ela foi uma das primeiras aeronaves com asas enflechadas, tá? E esse enflechamento de asa é uma das características que acabou provendo ao ME-262 esse voo em alta velocidade, tá? Uma curiosidade é que essa asa ela não foi enflechada diretamente por motivos aerodinâmicos. Apesar de vários teóricos de aerodinâmica alemã quererem enflechar as asas para causar o aumento de velocidade em altas velocidades, né? O que a gente acaba tendo um retardo ou enfraquecimento das ondas de choque quando as asas são enflechadas. Essa asa ela foi enflechada porque os motores ficaram muito pesados. E aí o centro de gravidade acabou ficando muito para trás e eles enflecharam a asa para a asa acompanhar o peso que ficou muito para trás por questões de estabilidade. Mas como benefício, eles acabaram tendo a grata surpresa que o enflechamento trouxe muito benefício aerodinâmico e essa aeronave pôde voar realmente muito mais rápido e assim fez essa revolução na Segunda Guerra Mundial, né? É também interessante que o conhecimento de asas enflechadas para voo transônico ele foi exportado da Alemanha para os Estados Unidos ao término da Segunda Guerra Mundial, e assim os americanos estavam projetando um bombardeiro, acabaram utilizando essa tecnologia da asa enflechada que a gente vê presente em diversas aeronaves comerciais hoje em dia. Muita gente quer discutir, né, quem que é o pai da aviação, né? Então, existe uma discussão muito grande, né, se é o Santos Dumont, se seriam os irmãos Wright, né? Mas eu acho que uma discussão que a gente não tem é que o Otto Lilienthal foi o primeiro pioneiro de sucesso, né? Então, a gente vê aqui a máquina voadora de maior sucesso do Otto Lilienthal, tá? Ele voou na Alemanha muito antes dos irmãos Wright e do Santos Dumont em voos planados, tá? Ele chegou a fazer mais de 2.000 voos e esse foi o planador de maior desenvolvimento dele, tá? No qual, inclusive, ele teve um acidente fatal em 1896 e acabou morrendo. Mas ele foi um grande pioneiro, fez muitos voos planados, tá? A partir de uma colina de 80 metros. Então, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes pais da aviação, é o Otto Lilienthal que a gente vê aqui. Uma outra curiosidade é que a gente usa na aerodinâmica, né, o nome polar de arrasto, e esse nome polar de arrasto veio dos experimentos em túnel de vento que o Otto Lilienthal já fazia, e quando ele traçava os dados dele, ele marcava esses dados na forma circular, e aí por isso que surgiu o nome polar de arrasto, que é a relação entre a sustentação e o arrasto que a gente usa para o cálculo do desempenho de aeronaves. Eu estou aqui para trazer alguns detalhes do tipo de perfil para escoamento laminar. Então, no perfil para escoamento laminar, a gente vai ter algumas características básicas, tá? A gente vai ter um raio de bordo de ataque razoavelmente pequeno, mas a característica principal é que a espessura máxima ela fica bem para trás desse perfil, tá? E esse perfil, por ter uma característica
que ele vem aumentando de espessura ao longo da corda até um ponto bem atrás, ele precisa ter uma certa compensação dessa sustentação que normalmente é feita com o aumento de camber na parte do borda de fuga. Então a gente vai normalmente ter esse tipo de formato, tá, no perfil laminar, e esse tipo de formato em que a curvatura ela vai sendo deixada lá para trás, ela faz com que a gente tenha o que a gente chama de gradiente proverso, ou seja, a camada limite, que é o ar que está em contato com a superfície, acaba se beneficiando desse gradiente proverso, tá? Desse ar que está constantemente acelerando ao longo do perfil, e por esse motivo ela acaba não transicionando para o tipo turbulento. E graças a esse tipo de escoamento laminar, né, utilizado em diversos planadores e aeronaves da aviação geral, a gente vai ter uma redução muito grande do arrasto. Então, além desse tipo de perfil projetado para isso, como espessura relativa lá atrás e depois um camber na parte do borda de fuga, a gente também precisa ter, não pode ter ondulações na superfície do perfil e uma rugosidade muito baixa no perfil. E assim que é obtido o escoamento laminar, bastante utilizado nos planadores e hoje em dia em diversas aeronaves da aviação geral, e agora as aeronaves comerciais também estão começando a utilizar esse tipo de escoamento laminar.